Então, boa noite a todos vocês. Mais uma vez aqui para a gente dar continuidade ao nosso curso de montador naval, nossa aula 11. Vou finalizar aqui a parte de soldagem e logo na sequência a gente vai dar entrada aqui aos princípios aí de construção, né? Trabalhar com primeiro a parte de gabarito de construção, como fazer o gabarito, o que eu preciso, quais ferramentas que eu vou precisar, né? Enfim, esse é o que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje aí e avançar e acredito que até a próxima aula. A gente vai do gabarito, ele vai um pouquinho, já entra em outros detalhes mais técnicos ali, tudo bem? Então, para isso, vamos estar finalizando aí, ó, a parte de soldagem, né? A gente deu todo o conhecimento básico sobre soldagem na aula passada, né? Mas ficou pendente a gente falar um pouquinho sobre EPI, né? Equipamento de segurança, tá? Apesar de que a gente vai ter uma aula específica aí sobre segurança no trabalho, né? Dentro do setor naval, dentro da construção naval, né? Mas para cada equipamento a gente tem algumas pontualidades, né? Vou colocar aqui o caso específico aqui da soldagem, né? Que a gente precisa, pessoas que trabalham com solda precisam de equipamentos de segurança e proteção diferentes, né? Devido à ação, até mesmo dos raios que a gente está trabalhando ali direto, né? Então, isso é indispensável para a prevenção de acidentes, né? Que envolve diretamente até mesmo o soldador, quanto as pessoas que estão ao redor. Então, por isso é importante ali na hora que estiver fazendo solda, quem está trabalhando diretamente com a solda ou está passando ao redor, saber que está acontecendo solda ali, para de repente não ter alguma coisa ali indesejada, né? Então, quando a gente fala de utilizar EPI, é porque a gente já tentou livrar qualquer outro, todas as formas para não ter que utilizar algum equipamento de proteção, tá? E aí, se tiver que utilizar, é porque a gente já não tem outra maneira, né? Então, e aí a gente vai eliminando, né? Então, são uma série de avaliações que que a gente tem que seguir de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. E aí a gente, no final desses relatórios que a gente faz análise, né, investiga, né, a gente tem que colocar alguns equipamentos como obrigatório, né? Então, a ideia é o responsável ali pela solda é proteger contra riscos físicos, químicos e térmicos, né? Então, aqui são alguns equipamentos que a gente precisa ser utilizados, né? A gente pode falar aqui vou pegar o laser aqui, capacete obrigatório. A gente está falando aí com um colega agora há pouco, a importância de utilizar o capacete. Ah, mas eu não sou soldador, eu sou montador. Mas você vai dar o pingo de solda ali. Então, o equipamento que o soldador tem de proteção individual, você como montador também vai precisar, né? Porque vai ter uma boa parte do trabalho envolve solda, tá? Você não é um soldador, mas para você fazer a montagem, você vai ter que estar o tempo inteiro trabalhando com a máquina de solda. Não tem como ser um montador naval se não trabalhar com máquina de solda, tá? Porque é o trabalho comum, né? Pelo menos se for trabalhar com material metálico, né? Seja alumínio, seja o aço, né? Então é importante. Então, quais são os equipamentos obrigatórios? O capacete, tá? Agora, atenção, no capacete eu tenho uma viseira, tá? Essa viseira não tem jeito, ela acaba riscando e tal, então você tem que passar por manutenção. Não está enxergando mais, né? Por algum motivo, qual seja ele,
tem que substituir também, tá bom? Então não adianta ter uma viseira que ela está impossibilitando da gente fazer o trabalho melhor possível, né? Então é justamente a proteção aí para na hora que eu der um ponto lá, eu tenho que estar mirando ali. Então é para a gente tentar identificar melhor ali o posicionamento. Claro que isso, com a prática, né? Já fica mais fácil, turma quase que faz de olho fechado, mas a viseira é importante, tá? Esse capacete, né? Acho que eu até mostrei antigamente como era os capacetes, era tudo de material bem pesado, né? Hoje não, é bem simples, tá? Bota, não, você está dentro de um pátio, de uma indústria qualquer, você está utilizando bota, né? Então, bota específica, né? Questão da luva, né? Ah, qual luva que eu vou utilizar? Pessoal, cuidado com a luva. Tem gente, vou colocar essa luva aqui do mão de luva, luva do pedreiro lá. Não, não é aquela luva de algodão que você vai colocar, né? Tem uma luva específica para o soldador. Então, daí a importância da gente, do departamento do SESB, a gente toma conta da segurança da organização, com certeza eles fazem a lista do EPI correto para cada um, tá? Então, a utilização da luva correta, pra, na hora que você estiver utilizando a solda, você está utilizando a luva específica de soldador, tá? A mesma coisa, uma máscara, né? Pô, se você está no local onde está utilizando muita solda e está vindo muita fumaça, né? E está vindo direto para você, então é interessante que você utilize uma máscara, né? A gente percebe que muitos locais, não uso máscara que me atrapalha, que se a fumaça não está te atingindo diretamente, tudo bem, ó, o capacete está te protegendo, mas se a fumaça está incomodando, né? Então já está na hora de utilizar uma máscara, né? Até outros tipos de protetor, ultravioleta, se for o caso, né? Então a gente vê o pessoal acaba utilizando uma roupa, não se cobre por inteiro, pessoal, é importante. Tanto é que um dos equipamentos é um jaleco, né? Você utiliza aqui que ele vai te proteger toda a frente, né? Ele é com couro de raspa aí. Então, se vir um respingo da solda, ele vai te proteger o corpo inteiro, tá? Então, mesmo que você esteja de farda da empresa, você tem que colocar ele. Então, você tem o bracelete, você tem a perneira, né? A perneira que vai até a própria bota, às vezes cobrindo parte da bota, né? Porque a fagulha da solda ela espirra, né? Então, nessa hora que ela respingar, a gente tem que estar protegido, senão a gente vai ficar cheio de marcações pelo corpo inteiro. Isso não é legal, tá? E não apenas não é legal para o soldador, mas também pela empresa também, né? Uma hora ou outra pode ser penalizado por um funcionário chegar e falar, ó, a empresa não me deu o EPI correto e eu estou cheio de marca agora, estou saindo da empresa e, enfim, é importante que se use o EPI correto, né? Todas as partes do EPI. Ah, precisar o protetor auricular, também utiliza ele, né? Então é importante estar com todo o EPI aí na hora que estiver utilizando solda. Aí tem um colega, mas estou utilizando esse capacete aqui, ó. Quando não estiver utilizando ele, você tem o outro colete que é para andar no pátio da empresa, né? O colete, o capacete tradicional, né? Então, utilize ele também. Saiu da área de solda, utilize o outro, né? Que o outro tem outros tipos de proteção aí para proteger a cabeça, né? Então é importante isso. Não só apenas tirei o capacete devido à viseira, volta o outro capacete de imediato, né? Para evitar que a gente bate a cabeça em algum outro local e tenha problemas aí, ok? Bom, como eu falei ali, o capacete com escudo de solda, ele vai proteger os olhos contra a intensa luminosidade, né?
emitida durante o processo de soldagem, tá? Então, além disso, vai proteger o rosto como um todo, né? Evitando qualquer tipo de respingo. Bom, a luva de proteção vai evitar queimadura, né? Além de proteger as mãos contra possíveis cortes, possíveis lesões, tá? Protetor auricular ajuda a minimizar risco auditivo, né? Causado pelo ruído durante a soldagem. Então, cada equipamento que a gente está utilizando de proteção, ele tem um motivo ali, tá? Claro, a gente sabe que incomoda utilizar uma luva, nem sempre é bom, porque ela não dá um conforto, de repente a gente não consegue manusear, mas é a maneira que a gente tem para prevenir, tá? Então é importante a gente conhecer e saber as limitações, né? Ó, a máscara facial, né? Ela vai prevenir inalar os fumos, né? E gases tóxicos liberados durante a soldagem, né? A bota de segurança, né? Vai garantir proteção do pé, tanto em caso de queda, né? De objetos, de qualquer material quente que tiver no chão ali. Então é importante a gente ter tudo. Tá vendo aqui, ó, como é a perneira, né? Anti-respinga, ela cobre até a bota, né? Então é importante a gente conhecer todos esses materiais de modo geral e saber qual é a função de cada um, tá? E também ter cuidado com eles. Não adianta apenas eu ter os EPIs, tá? Mas não ter cuidado com eles. Ó, a cada 15 dias ir lá, ó, perdi a luva, né? Então, quantas vezes eu tinha que autorizar o funcionário a ter uma luva nova, mas cadê a anterior? Né? Não sei o que fazia. Então, cada profissional é responsável pelo seu EPI, tá? Então, identifica, coloca o nome. Eu sei que no meio você entra numa empresa lá que tem 100, 200, 500, 1.000, 3.000 funcionários e você não acaba não- você tem o controle do EPI, né? O Departamento Almoxarifado tem esse controle, né? Mas pô, ficar toda semana pedindo algum EPI, né, sem necessidade, isso daí gera um prejuízo para a empresa também. Então, o material ele tem uma vida útil. Então, tem que ser razoável quanto a isso. Bom, e aí alguns cuidados que tem que ter durante a soldagem com relação a incêndio, né? Então, o que a gente puder evitar para não ter incêndio, a gente tem que evitar. Por exemplo, vamos tratar aqui do assunto prevenção de incêndios, né? Como a soldagem ela envolve altas temperaturas, né? Produção de faísca, isso aumenta muito o risco de incêndio. Então é importante a gente sempre observar ao redor da área que está utilizando a solda, verificar se não tem alguma coisa que possa contribuir com isso, né? E tentar minimizar todos esses riscos que podem estar acontecendo, tá? Então, para evitar que esse tipo de acidente, é importante tomar medidas como ter o extintor ali próximo, tá? Então, isso é importante, porque se tiver um extintor ali próximo, se acontecer um princípio de incêndio por alguma faísca que se soltou ali, você tem condição de imediato, ou alguém que estiver passando ali, entrar com uma ação de combate a incêndio de imediato. Então, para isso, eu preciso do incêndio, do extintor de incêndio, tá? Próximo ao local de trabalho, tá? Lembrando que esse extintor de incêndio, ele tem que estar em perfeito estado. Não adianta ter o extintor de incêndio e na hora que eu precisar dele, está sem o lacre, ele está despressurizado, venceu e não foi substituído, né? Então, ele tem que estar em manutenção, tá? Com certeza, o pessoal do SESM sempre está passando ali, mas recomendo vocês, como profissionais aí do setor, ter isso como praxe, né? Também está verificando, né? É, dois olhos olham melhor que um, né? Então, hoje o extintor dele está bom, mas de repente amanhã não tá. Principalmente em pátio aberto, né? Eu falo, ó, a gente dá o treinamento para pessoal embarcado, quando você
está com o extintor, por exemplo, numa embarcação, num empurrador, o extintor está dentro de um camarote, dentro ali da cozinha ali, é o extintor que você coloca lá, você não vai ter problema, porque de despressurização, por exemplo, né? Porque ele está lá no local arejado, bem guardado ali. Agora, se você está naquela balsa petroleira, tem que ter um extintor lá em cima. Um não, um conjunto de extintores ali. 6 a 8 extintores, geralmente. E esse extintor, ele fica lá tomando sol e chuva o tempo inteiro. Então, a cada 3 meses ali, você está substituindo esses equipamentos, né? Então, por que isso, tá? Ele está lá, sol e chuva o tempo inteiro, muito calor, muito frio. Às vezes, durante o dia, você passa por várias temperaturas ao mesmo tempo. Tá calor, principalmente no Amazonas aí. Do nada vem aquela chuva, dá uma resfriada. Acabou a chuva, 5 minutos depois, aquele sol bacana, não esquenta. Esse extintor aí, ele não dura muito tempo. Ele vai estar lá com o lacre intacto, ele vai estar lá com o selinho de metro, ele vai estar lá dentro da validade, mas na hora que você olhar a pressurização dele, ao invés de o ponteiro estar no verde, ele vai para o vermelho, tá? Quantas inspeções eu fiz quando eu cheguei a bordo da embarcação, dei não conformidade, aí o fiscal do armador chegou para mim, pô, mas ontem eu passei aí, estava ok. Pois é, o extintor ele tem um problema com esse tipo de embarcação, porque ele não, como ele não tem proteção de sol e chuva, ele geralmente ele despressuriza, né? Bem antes do tempo correto, né? Então é a forma de armazenamento dele. É a mesma coisa no pátio. Se tiver no estaleiro aí, perto de alguns locais onde esteja muito exposto ao sol e chuva, eu posso ter esse tipo de problema. Então, geralmente o pessoal olha extintor a cada 15 dias, a cada um mês, depende de empresa para empresa, né? Depende da, da turma de segurança da empresa, tem um procedimento para isso. Mas vocês que atuam ali, fica de olho, tá? Outro detalhe, eu tive a experiência de trabalhar num estaleiro, construía iate em fibra de vidro, e, e de vez em quando a gente elaborava simulação. Numa dessas simulações, né, cadê o extintor? Jogamos lá um galão de gasolina num, num conjunto próximo ali com o resto de fibra e tal. E daqui a pouco, cadê o extintor? Nada. Pega outro. Nada. Outro. Ainda bem que era uma área mais restrita, né? Com segurança que foi realizado, né? Mas aí a gente começou a ver, pô, o extintor não está funcionando. O que está acontecendo? Então, simplesmente a empresa estava levando o extintor para fazer a manutenção, né? E devolvendo o extintor sem a manutenção. Aí imagine, quantas vezes foi feito isso, né? Numa empresa, você usa dezenas de extintores, tá? A última empresa que eu trabalhei ali, tinha mais de 200 extintores espalhados assim nas bases nossas. Então, era muitos, né? Só que o cara fazia de má fé, né? Colocar um extintor qualquer. Imagine se fosse num caso real, você precisasse utilizar e você está desprovido do extintor de incêndio, tá? Então, daí a importância de estar colaborando também, vendo, tá? Não faz parte do montador, mas é um meio de prevenção do seu trabalho, tá? Acho que é assim, uma medida a mais de controle para você, tá? Também manter a área de trabalho limpa e organizada, tá? Porque a fagulhas vai estar o tempo inteiro saindo ali. Se o negócio estiver limpo, né, sua área de trabalho, isso vai facilitar, vai evitar que qualquer material inflamável que possa ter ao redor fique por ali. Então, seleciona, né? Não deixa próximo na hora ali. Ó, tô fazendo solda aqui até a mangueira do maçarico tá aqui. Pega a mangueira, põe para o lado, põe para um outro local, porque é o simples fagulha que cai na mangueira ali com material plástico, ela, ela vai derreter e se o registro não tiver desligado,
ele pode causar um incêndio ali, tá? Dar um susto na turma, né? Então é importante o material ao redor estar sempre organizado para não ter, para evitar qualquer tipo de surpresa, né? Tá? Então, ainda a gente pede para, sempre que possível, ter panos úmidos ali para cobrir a área próxima ao local onde é realizada a soldagem, tá? Então, justamente para proteção contra faísca e respingo, né? Então, é o que gera aí da soldagem mesmo. Bom, é, às vezes não tem jeito, né? Mas sempre que possível, né? Evitar a soldagem em áreas confinadas, né? Mal ventiladas, pois concentração de gases e fumos podem ser perigosos, né? Então, eu sei que na área naval, principalmente quando a gente vai para o porão soldar no porão, isso aí não tem jeito, tá? A gente acaba tendo que abrir uma segunda, fazer uma segunda abertura para injetar ar de um lado e sugar, né, de outro, né? Colocar uma ventilação forçada lá, porque o ambiente ele vai ficar totalmente ali cheio de gases, não vai ter jeito. Então, alguém vai estar controlando isso daí, ó. Quantos soldador vai entrar no porão? Você lembra aulas passadas aí, nós falamos que hoje em dia, ao invés de a gente fazer uma montagem tradicional, a gente está fazendo montagem por painéis, blocos, né? Justamente para evitar isso, de colocar o soldador exposto lá no espaço confinado, tá? Não vai ter jeito, ele vai, tá? Mas ele vai o mínimo possível, né? Geralmente para fazer o mínimo, né? O fundo você já fez, as laterais e a solda de sobrecabetura já fez tudo em painéis no chão, né? A gente só vai fazer ali a montagem final, as soldas finais ali, tá? Então, justamente para evitar a solda em espaço confinado, né? Bom, algumas dicas aí de manuseio e armazenamento correto dos materiais envolvidos, né? Então, são fundamentais isso aí para evitar qualquer tipo de acidente, né? Bom, você armazenar cilindros de gases comprimidos em áreas separadas, ventiladas, tá? E longe de fonte de calor. Então, você não vai colocar o cilindro de oxigênio, o cilindro de qualquer gás, né? De qualquer tipo de gás encostado aonde possa ter locais quentes, né? Então, sempre utilizar carrinhos específicos, não ficar rolando. Cara, não pode deitar um vasilhame e sair rolando, tá? Porque a gente já vê disso daí, a gente vê o cara colocando no barco um, um cilindro desse deitado, aí põe um em cima do outro. Cara. Não é assim que se transporta esse tipo de produto, né? Não é, eu vou economizar espaço. Tem produto que tem que ser carregado, tem forma adequada para ser carregado, tá? Inclusive esse. Então, utilizar carrinho específico, não improvisar carrinho, né? Então, carrinho já próprio para o manuseio desse tipo de gás, tá? Identificar os materiais de soldagem. Tá? Então, tudo que é material de soldagem lá, coloca uma etiqueta, indica, né? Ó, perigo, instrução de uso, instrução de manuseio, né? Então, tudo isso tem que estar indicado. É claro que esse material, por exemplo, de soldagem, por exemplo, se as varetas de solda lá tem todo um procedimento. Então, já vem escrito na caixinha como fazer isso, tá? Então, procurar ler, né? Saber o que está acontecendo ali, saber ter o conhecimento, né, das informações. Então, ele já vem com a letra de advertência. Então, vamos ler. Professor, Oi, Renato. opa, não, é porque eu ia falar, né? Infelizmente, a gente ainda carrega, né? Ou seja, dois carregam o oxigênio. Ou seja, para às vezes a gente transportar em cima de uma balsa, tirar de um canto para o outro, a gente tem que, dois tem que pegar ali, colocar no ombro
e carregar até o local que a gente vai colocar, né, em cima do carrinho. É, é dentro da razoabilidade, né? Você vai ter que parar, olhar assim, ver, ó, às vezes é um pequeno trajeto. Se não tem um equipamento de saque, ó, que é o que deveria, né? Até porque para atender normas, né? Qual é o peso que tem o cilindro, né? Qual é a maneira melhor que tem para se fazer isso para evitar que o trabalhador tenha algum tipo de acidente, né? A gente tem que trabalhar dessa maneira, que a gente vê o cara levando, às vezes, é, um peso duas vezes o peso dele, né? Então, isso aí pode dar um problema aí, né? Então, o ideal é que tenha um equipamento de SAR, né? Geralmente, você põe em cima de uma balsa, você instala um turquinho lá, instala um pau de carga lá, você isso é o equipamento já no carrinho. Então, mas vai demorar um pouquinho. Então, são alternativas que tem para benefício, né? Então, eu sei que às vezes você está lá em cima, às vezes você precisa descer com o cilindro para dentro do porão. Não é fácil, tem que ir através de escada, mas evitar de rolar, né? Principalmente deixar ali na horizontal. Ok, Renato? Bom, a parte de solda não tem jeito, envolve parte elétrica também, tá? Um outro gargalo que se tem bastante, dimensionamento da parte elétrica para os equipamentos de solda, né? Você está utilizando qual é a rede elétrica, está atendendo isso daí? Então, geralmente a gente percebe que boa parte dos estaleiros tem o profissional que entende da parte elétrica, né? Um eletricista, né? Quando eu falo o cara que entende, é o profissional que tem a formação para aquilo lá, tá? Ah, eu entendo. Tem a formação, você sabe calcular uma rede de elétrica, sabe fazer um balanço elétrico. Não é simplesmente ir lá é, colocar na tomada o fio, ou lá puxar um cabo. Aquele cabo lá, será que atende? Né? Então a gente tem um conhecimento para dimensionar isso daí, né? Então por isso que você tem ó, um eletricista geralmente nessas empresas, tá? Então a solda envolve eletricidade e devemos tomar precauções, né? Para evitar choque elétrico, para evitar um curto-circuito, né? De repente o curto-circuito ele pode começar ali na tomadeira, né? E ampliar. Então, cuidado. Lembrando que a gente está trabalhando com gases. De repente, olha lá, o cidadão colocou o cilindro do lado do quadro elétrico. O quadro elétrico está pegando fogo. Olha a bomba que você está fazendo. Né? Então, tentar. Quando você conhece os riscos, você já vai prevenindo quanto a isso. Né? Opa, eu sei que mas o quadro elétrico nunca deu problema. Ele nunca deu problema, mas pode dar. Então, se ele pode dar, o que a gente pode fazer aqui para, se por acaso der um problema, não atrapalhar outras coisas? A gente ter condição de livrar isso aqui. Bom, geralmente, por que dá isso daqui, ó? Porque a bitola do fio, ela tá menor do que deveria, tá? Eu vou citar até um caso, nosso vice-presidente do CREA, o ano passado é engenheiro eletricista. E aí ele participou até de uma ação ali, porque estavam vendendo um cabo, por exemplo, cabo com diâmetro que a gente chama o cabo 2,5, né? Geralmente o cabo ele tem algumas informações técnicas. Ele vem escrito lá o nome do fabricante, a potência que ele pode ter ali, o diâmetro do cabo, né? Por exemplo, 2,5 milímetros, que esse 2,5 é aquela área, né? do, do fio. Quando você corta o fio lá, aquela área lá é, é o 2,5. Então, a empresa estava vendendo o cabo, sem inscrição dizendo quem era o fabricante, qual era a bitola do fio, né?
E aí foram fazer alguns testes e aí detectaram que essa área era inferior a 2,5, era menor. Então, imagine quantas pessoas compraram o cabo como 2,5 para fazer uma instalação 2,5 e aí estão correndo risco, tá? Porque se você colocar um cabo menor aqui, mas a máquina puxa mais, uma hora vai dar problema, ou no disjuntor, ou vai esquentar demais aqui o fio, porque eu vou ter um fio perto de outro, né? Então vai dar um problema. Outro detalhe é ter um conduíte, você encher de fio ali, né? Então ele tem que ser tudo bem dimensionado para evitar isso daí. Então não adianta, coloca mais um que dá, coloca mais dois que dá. O cara vem, pega o disjuntor, não, esse daqui tá disparando toda hora. Troca aí, tira esse de 25 põe um de 30 que não vai parar, vai resolver o problema. Não faça isso também, né? Porque se ele foi projetado para ter o de 25, é que aquela máquina ali ela puxa 25 amperes. Mas se ela tiver com algum problema, tiver puxando mais, você colocar um de 30, eu vou dar problema em toda a rede que vem antes, né? E aí gera o curto-circuito, né? Se gerou o curto-circuito, ele pode se alastrar, tá? Então, daí a importância da gente conhecer alguns cuidados básicos aí em relação à parte elétrica, né? Para a gente evitar que tenha furos, né? A parte de isolamento, né? Então você tem todo o cabeamento. Eu sei que é complicado, a gente arrasta a máquina para cá, arrasta para lá, e o fio é frágil, né? Ainda mais com o uso contínuo, ele vai descascar aqui, descasca ali. Pessoal, quando a gente estiver utilizando todos aqueles equipamentos, recomendação de segurança. Sempre no começo do dia, dá uma verificada em todos os equipamentos, tá? Faça aquela manutenção preditiva, né? Dê uma olhadinha antes de iniciar os trabalhos, né? Porque às vezes você começa ali a fazer a solda, não percebeu, tu toma um choque porque o cabo está descascado, porque bateu e decide levar para um lado para o outro, raspou, desencapou, e aí você toma um choque à toa, tá? Então, são cuidados assim. Ah, vou ter que olhar todo dia. Recomendação de segurança se verifica todo dia antes do trabalho, né? Porque se acontece alguma coisa é, ali, porque poderia ser evitado? Sim, poderia. Como poderia ser evitado? Se eu tivesse verificado. Né? Então não precisa a gente ficar dando aula todo dia, mesma coisa, né? Então, se a gente puder parar 2 minutinhos, a gente verifica não só a parte elétrica, mas enfim, todos aqueles equipamentos que nós utilizamos durante o nosso trabalho, né? A gente está falando aqui da parte elétrica, mas tudo que envolve a soldagem, a gente tem que ficar de olho, tá? Por exemplo, eu tenho na soldagem a máquina na mangueira, né? Geralmente o pessoal tem lá a mangueira onde sai o gás ali, tem o corta-chama, né? Instala o corta-chama, somente quem utiliza maçarico. Ah, não precisa, que nunca deu problema. Não precisa, que nunca deu problema. Mas e se der um problema? Né? Tem muita gente que nem sabe o que é o corta-chama. É uma válvulinha que você utiliza na ponta da mangueira, porque se der um problema e entrar uma faísca de fogo pela tubulação, esse daí ele tem o sistema para evitar que isso aconteça aqui, volte qualquer tipo de coisa, né? Ou seja, você tem um sentido único de fluxo, né? Não vai, nunca vou entrar, por exemplo, uma faísca na mangueira que pode chegar próximo ao seu vasilhame lá de qualquer tipo de ar que tem lá, tá? Então, se a gente começar a falar aqui de parte elétrica, tem vários assuntos, mas só atenção aos cuidados geral com a parte elétrica. Então, toda a fiação, verifica se a máquina está selada, né? Não está aberta, se alguém abriu, porque abriu, né? É, todo equipamento passa por manutenção. Será que ele já passou na manutenção daquele ano? Ah, de 12 em 12 meses.
ou de tanto em tanto tempo, será que já foi feita a manutenção? Não deixar para depois, né? É igual o carro. Você tem que trocar o óleo do carro a cada 5, 10 mil quilômetros. Então, chegou ali nos 10 mil, ou perto dos 10 mil, tu já vai procurar trocar. A mesma coisa tem que fazer com equipamento. Todo equipamento, por norma, a maioria deles a cada 12 meses tem que passar por manutenção, né? Faça uma revisão geral. Então, não deixar, faz 5 anos que eu fiz manutenção. Tem equipamento lá que a vida inteira nunca precisou isso daí. Todo equipamento precisa, né? Então, se todo equipamento precisa, por que não fazer, né? Tem norma para isso, né? A NR12 fala sobre, acho que é 12, fala sobre equipamentos, né? Então, você tem lá dizendo de quanto tanto tempo tem que fazer uma manutenção nele, uma revisão, tá? Então, bora colocar isso em prática. Garantir que a instalação elétrica esteja em conformidade com norma de segurança. Evitar fio desencapado, mal isolado, né? Ah, precisei aqui fazer uma adaptação. Está isolado, tem fita isolante ali, né? Utilizar cabo e conexão com, em bom estado, para evitar qualquer tipo de curto-circuito, tá? Ah, vou puxar o cabo 30 metros, 50 metros, dá uma verificada, né? Então, na hora que você está montando o cabo, né? Aterramento, né? Aterrar devidamente todas as partes metálicas do equipamento, tá? Então, aí você acaba evitando algum tipo de formação de corrente de fuga, né? Então, isso é importante. E evitar de tocar no porta-eletrodo com mãos úmidas e molhadas, tá? Então não vai ter jeito, a gente transpira bastante, né? É uma área comum, evitar de fazer de tocar na hora que estiver chovendo também, cuidados ali com solda, né? Apesar de que a gente presencia muitos assuntos, outro dia o rapaz soldando dentro d'água, então até o peito ele estava com água, né? Mas com um eletrodo na mão, um alicate de solda na mão ali e o cabo flutuando no rio, tá? O cara soldando a polpa da embarcação. Olha o perigo, né? Será que o cabo estava todo encapado, bonitinho, né? Então o cara estava só por Deus mesmo, né? Então, e a gente vê muitos assuntos acontecendo. Outro dia, o cara foi soldar, né, numa região onde tinha gás. O que acontece? Na hora que você vai acender aliás, dá o primeiro toque, já arma o arco elétrico. Se tiver gás ali, não vai ter jeito. O gás, ele vai, já vai dar um princípio ali de explosão e dependendo da quantidade, o negócio vai ser feio, né? Então, quem lembra o ano passado, meados do ano, né? Foi agosto, setembro também, ali no Manaus Moderna, foram fazer um reparo no casco de uma embarcação na praça de máquina, né? Tava havendo vazamento de combustível, né? Na praça de máquinas. E a praça de máquinas já devia estar lotada de combustível por baixo. Não sei qual foi o ponto de ignição, né? Mas houve esse momento. Eu recebi um vídeo, né? E aí você percebe no vídeo aquela mancha azul, né? Você sabe que ali é o gás, é um combustível, ele é líquido, mas depois, quando atinge certa temperatura, ele muda de estado, ele vai para o estado gasoso, né? E aí foi o momento onde que deu exatamente a combustão ali, puf, encostou e veio aquela mancha amarelão, aquela mancha azul, de um lado ao outro da embarcação ali na praça de máquina, né? Então, fazendo com que explodisse aquela região
você tem ideia, o negócio foi tão feio que arrancou parte da embarcação, né? Fora as vítimas que foram, que foi a óbito lá, porque é queimado, enfim, ou questão de impacto, né? Então, isso tudo porque, ó, vou fazer um trabalho aqui, nunca aconteceu nada comigo. Para acontecer a primeira vez, basta não ter acontecido antes, tá? Então, daí a importância de a gente tomar uma série de cuidados aí com o trabalho nosso, tá? Tá? Então, mesmo no começo, eu só dou um ponteado aqui, se a gente falar de outras atividades aí parecidas aí, a gente vai ficar aqui a semana inteira aí, a gente tem história para contar, tem muito caso de acidente, tá? Então, é importante conhecer acidente, né? Para tentar saber qual foi a causa, justamente para ficar atento, opa, não, vamos evitar que isso aconteça com a gente também. Tá? Então, vamos lá. Daí a importância do treinamento, tá? Sempre vocês falam, ó, tem o DDS de manhã, né? Que é aquele diálogo de tra... diálogo de segurança antes de começar o diálogo diário de segurança, né? Todo dia antes de começar as atividades, justamente coloca um tema qualquer lá, um tema qualquer não, um tema relacionado às atividades do trabalho, né? E aí se discute. Então não é, ganhei 10 minutinhos ali. Ninguém vai fazer uma palestra de 1 hora, né? Vai colocar um tema de 5, 10 minutinhos ali e discutir aquilo lá para chamar a atenção da equipe da importância da segurança, né? Da importância de prevenir, né? De ter o conhecimento, tá? Então, o treinamento, DDS é uma parte do treinamento. Ou outras são treinamentos como esse, que é onde você vai ter o conhecimento, vai ter a oportunidade de conhecer outros casos, né? E como operar em cada um. Então, para cada equipamento que você vai começar a utilizar, é importante ter um treinamento. Até mesmo para você saber manusear o equipamento, né? Ah, mas é igual ao outro. É quase igual, tá? Então é importante você passar por treinamento e tudo isso, tá? Então investir em treinamento, conscientização é essencial para que todos os envolvidos naquelas atividades de soldagem estejam cientes de tudo quanto é risco, né? E das medidas preventivas necessárias, né? Então, nós abordamos aqui é, uma série de cuidados aí que a gente tem que estar ciente, tá? Ter o conhecimento para poder evitar que isso se propague, né? Então, treinamento regular. Ah, mas daqui a um ano você vai fazer de novo o mesmo treinamento. Por que a gente tem que fazer o mesmo treinamento? Tá? Primeiro, para orientar sobre as boas práticas de segurança. Então, o treinamento eu tive hoje. Ah, fiquei um ano, não aconteceu nada. Graças a Deus, melhor que não aconteça. Mas se aconteceu, você está preparado para fazer? Por isso que a gente, por exemplo, treinamento de combate a incêndio. A Deus, se Deus quiser, nunca vou precisar utilizar. Mas se eu faço hoje, daqui a um ano eu vou fazer lá e esqueci um detalhe. Ó, tem o passo um, passo 2, passo 10. Aí você esqueceu o passo 2. Cara. Então, no treinamento, você vai recapitular o assunto. Ó, primeiro passo esse, segundo esse, tá? Então, a ideia do treinamento é para você rever o assunto para proteção, né? Para aquele determinado fim. Tem que ser frequente, né? As inspeções de manutenção nos equipamentos, lembra que eu falei agora há pouco, né? Justamente para garantir o bom funcionamento e, é claro, a segurança, né? Segurança de todos, de vocês como montador, do patrimônio também, tá? Porque se você fizer isso daí, automaticamente está garantindo tudo como um todo, né? E também realizar campanha de conscientização sobre risco associado à soldagem e a importância do uso correto do EPI.
Não tem jeito. A gente está lá, quando a gente anda no pátio lá, a gente verifica, porra, por que você não está usando EPI? Ah, não. Aí daqui a pouco o cara chega, 2 dias depois, chega com um atestado lá que queimou a vista, né? Por quê? Porque o cara quis fazer do jeito dele, né? A gente orientou, mas na hora que a gente virou as costas, seria tão bom se todo mundo fosse igual a gente, né? Mas não é fácil não, tá? Quando a gente chega numa organização que tem dezenas de pessoas, a gente tenta convencer, a gente mostra, mas o cidadão vai, tem sempre um que vai lá e faz o errado, né? Não sei se por algum motivo específico ou comigo não vai acontecer, né? Então é da importância do treinamento e a conscientização, tá? Sempre está falando do assunto. Bom, também tem uma série de normas, né? Que vocês precisam conhecer sobre a solda, né? São normas e certificações. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema também, né? É um conjunto de regras e diretrizes e padrões estabelecidos, né? A nível internacional, né? E cada país tem órgão que regula isso daí, né? Então, esses órgãos, eles visam estabelecer critérios específicos relativos à qualidade, à segurança, ao desempenho na execução do trabalho de soldagem. Porque não é só lá e soldar, né? Se fosse só isso aí, qualquer um fazia, né? Então, você tem que ter alguns critérios. Então, tem normas aí, ó, tem norma brasileira, tem norma americana, tem norma europeia, enfim, tem várias normas aí. Vou citar algumas, né? Essas normas são criadas por organizações como a ISO, né? Organização Internacional de Padrões, né? A AWS, muito conhecida, que a gente, acho que é o que a gente mais utiliza, né? É a Sociedade Americana de Soldagem, né? Tem a Federação Europeia de Soldagem, né? Então, todas elas têm um propósito é o mesmo, né? Ela visa assegurar que o soldador tenha conhecimento e habilidades necessárias para o trabalho de forma segura e com qualidade. Então, as duas coisas. Ah, tu trabalho seguro, beleza. E a qualidade? Então, tem que ter os dois. Ah, eu tenho qualidade, mas trabalho de forma segura? Não. Então, as normas geralmente ela prevalece isso daí. Ela sempre toca nesses dois pontos, qualidade e segurança. Então, sempre que você vai ver alguma norma, NBR, ou BNT, ou então ASME, é o que é uma das que a gente mais utiliza, né? Então, vou pegar aqui a norma brasileira. Basicamente, claro, a norma é bem extensa, né? Mas ela fala sobre, ela estabelece requisito para a qualificação do soldador, né? Então, quando você fala, ó, aquele soldador é qualificado, né? É que ele fez vamos dizer, um treinamento obedecendo alguns critérios, né? Pode ser pela norma brasileira, americana ou europeia, tá? E aí ele é aquele soldador qualificado, tá? E que ele pode soldar sobre cabeça, né? É que ele fez um teste para isso e passou, né? Ah, aquele soldador é soldador de tubulação, ele fez um teste e passou. Ah, o soldador de raio-x, ele fez o teste, ele passou, né? Significa que ele fez lá a solda para atender o padrão de raio-x, né? Então, quem dá os padrões, quem põe esses requisitos, são essas normas aqui. Então, vamos ver a norma brasileira ISO 9606-1. Ela define procedimentos que devem ser seguidos para a qualificação do soldador. Inclui teste de qualificação da solda e documentação necessária. Ou seja, não adianta eu reunir o pessoal aqui, vamos fazer o teste aqui, né? Bom, nem sempre todo mundo passa, né? Então, tem que treinar para isso, né? Bom,
fiz os testes, todo mundo passou, ainda precisa da documentação. Tem que ter uma documentação aí para justificar isso daí, né? Um exemplo, um soldador que deseja ser qualificado de acordo com essa norma, ele vai precisar fazer um teste de solda em uma posição específica, tá? Acabamos de dizer aqui, de acordo com a norma tal. Se o soldador tiver um resultado satisfatório, ele vai receber o certificado de qualificação, atestando que as habilidades de a soldagem naquele aço estão atendendo, tá? Então ele vai lá, faz solda sobre cabeça. Opa, passou na inspeção visual, algum teste, então ele está apto àquilo lá. Tubulação, do mesmo jeito, tá? Então às vezes você encontra o cara, pô, o cara é bom de tubulação. Então aquele ali. De repente ele é bom de soldar tubulação, mas não é bom de soldar sobre cabeça, né? E aí por diante. A ASME, seção 9, que é uma que a gente utiliza bastante, né? A norma americana. Então, ela vai definir requisitos para a qualificação também do soldador e os procedimentos de soldagem, né? Então, é um padrão de referência, né, para muitas indústrias, inclusive a de construção naval, né, a petroquímica. Bom, um exemplo, necessidade de realizar ensaio radiográfico ultrassônico, né, para avaliar a qualidade de junta soldada. Então, soldador ele tem que ser o soldador raio-x. Então, é o cara que ele vai fazer um teste, né? Aquele teste lá, depois eles vão fazer um corpo de prova para verificar se a solda que ele fez está bonita, né? Porque às vezes ele faz por fora, tá a solda o acabamento perfeito, mas lá dentro, lembra que no começo da aula passada nós falamos sobre alguns defeitos na solda? Ó, faltou penetração, tem mordedura, enfim, tem poro, isso não pode ter. Então o cara ele tem que fazer a solda perfeita, tá? Porque senão na hora que você fizer o raio-x, não vai passar, tá? E a solda, né, a norma europeia, do mesmo jeito, ela vai estabelecer requisito para a qualificação de procedimento de soldagem, né? Essa norma especifica os procedimentos e ensaios e os critérios aceitáveis para a qualificação, né? Quais são os critérios? Eu preciso saber quais são eles. Então, abrindo qualquer uma das três normas, ela tem um padrão meio parecido, tá? Aí você vai estar entendendo quais são eles. E também ela aborda aspectos relativos à variação de material, posição, parâmetro de soldagem. Ah, quais são os parâmetros de soldagem? Pessoal, até a velocidade da solda são verificados, né? Velocidade da solda, a amperagem. Pô, dá mais uma volta na máquina e aumenta a amperagem. Não é dar mais uma volta. Nós temos que utilizar o famoso PS, né? Que é a especificação de procedimento de soldagem. Então, quem determina isso é o pessoal de departamento de engenharia. Então, ele vai colocar lá, escrever lá aquela solda específica naquela região, é esse EPS aqui, ó, tá? Procedimento de soldagem. Então, e aí todos esses parâmetros, com a posição de soldagem, é dada é, nesse documento, tá? Foi já elaborado pelo setor de engenharia da empresa. Bom, de acordo com esses testes, é, a norma europeia ainda pede para você, ó, eu fiz um corpo de prova tal, agora eu vou fazer um teste nesse corpo de prova. Então, como eu falei, o teste pode ser visual, pode ser um ensaio de raio-x, pode ser um ensaio que foi um não destrutivo, né? Mas pode também ser um ensaio destrutivo, igual esse daqui. A gente faz um corpo de prova, pega aqui, põe o caboclo para soldar aqui, né? E aí fez a solda, quero ver a qualidade da solda. Então a gente vai ver se rompe ou não. Então vou fazer uma série
alguns ensaios mecânicos, né? Ensaio de punção, ensaio de tração, a gente vai verificar alguns parâmetros, né? Esses parâmetros estão determinados aí dentro dessas normas aí. Bom, mas aí, qual é a vantagem, né, do estar utilizando normas e determinadas certificações? É porque eu vou ter uma maior qualidade, uma garantia, né, que eu tenho uma maior qualidade no processo, né? Quando você sabe que, ó, o Joãozinho, o Pedrinho lá é soldador raio-x, é soldador tal, né? Então você coloca ele para fazer o trabalho de, de olho fechado. Agora, pô, tô precisando aumentar minha mão de obra de soldador. Vamos contratar mais 10 soldadores aí. Mas aí, você conhece a qualidade dos soldadores? Será que tem soldador no mercado? Né? Então aí você coloca o cara para soldar lá, ele faz a solda, daqui a pouco você faz uma inspeção visual, você, opa, tá condenada na visual. Imagine os demais, né? Então, qual é a vantagem de eu ter o pessoal certificado? Maior qualidade no meu produto, né? Ele vai ter uma conformidade regulatória, ou seja, vai estar atendendo tudo, qualquer tipo de inspeção, né? Para o soldador, o reconhecimento profissional, né? Dentro da empresa, nas demais empresas, que não tem jeito, boca a boca corre. Ó, o cara é bom pra caramba. O cara é bom, tem uma produtividade alta, então vai embora, tá? Esse é o profissional que com certeza tem uma maior empregabilidade aí quando vai para o mercado lá fora, né? Está sempre chamado para o mercado. Um colega está numa empresa, outro está na outra, né? Ó, acabei de, final de semana, mandaram mensagem aqui para mim, nem passei para vocês, mas um grande estaleiro aqui da região queria que eu informasse quais são os profissionais que estão fazendo esse curso de montagem que a empresa está contratando, tá? Mas primeiro eu faço a divulgação, quem tem interesse, né? E aí a gente passa o nome é, quem tem interesse que a gente leva o nome, a gente compartilha, tá? Não posso estar passando informação de nome até pela lei de proteção de dados, mas a gente geralmente pede para a empresa mandar o folder para divulgar que tem vaga na área de montagem, tá? O estaleiro. Na verdade, é que quase todos os estaleiros estão precisando sempre dessa mão de obra específica, né? Então, aproveitar e divulgar esse assunto aí, tá? Então, maior empregabilidade, acesso a projetos especiais, ou seja, o cara que sabe fazer um trabalho melhor, ele vai ser chamado para fazer aqueles trabalhos que precisa de um cuidado maior, né? Que são as pessoas chaves ali para desenvolver qualquer outra atividade. Então, daí a importância de você estar sempre se qualificando, conhecendo que as oportunidades vão aparecendo, tá? E aí, se você tem condição de fazer trabalhos específicos, você vai ser valorizado no seu próprio local de trabalho. Você não vai precisar nem sair buscar outra alternativa, tá? É, vantagem relacionada à qualidade, né? Não tem jeito. Ao seguir normas e certificações, os soldadores garantem a qualidade dos trabalhos de soldagem, né? Então, isso resulta em estruturas mais seguras e duráveis, reduzindo, assim, risco de falhas, tá? Então, lembra que eu comentei, acho que com vocês aí, a gente fez eu fui acompanhar, pela engenharia, um ultrassom de solda, né? E essa ultrassom foi reprovada inteira. Imagina um flutuante, né, de um porto, 40 metros de comprimento, né, 10 de largura, 2 de altura, né? Foi reprovado todo, ou seja, a solda toda irregular.
Por quê? Porque aqueles parâmetros utilizados não obedeceram. Tá? Você tem que ter uma energia que mantém aquela frequência lá, né? De amperagem que você está trabalhando. Ó, tem que vir aqui trabalhar com tantos amperes. Beleza. Mas se a sua energia estiver oscilando, não adianta a sua máquina estar no digital lá, manter, mas a energia externa está oscilando. Vai ter problema, né? Então, daí a importância da gente trabalhar com qualidade, né? Conformidade, né? Muitos países e indústrias exigem soldadores que cumpram normas para realizar trabalho de soldagem, né? Quando você pegar a certificação estatutária, não, né? Mas quando você pega uma embarcação que é classificada, aquelas embarcações de maior porte, para você trabalhar naquela obra, todos os soldadores eles têm que ser qualificados, né? Então, daí a importância da gente conhecer os itens mandatórios aí de cada regra, tá? Então, a adesão a essas normas garante uma conformidade, né, com a regulamentação em vigor. Reconhecimento profissional, já falamos, né? Obter certificação reconhecida internacionalmente, né? Porque essas que eu citei, o próprio soldador tem seu conhecimento e habilidades validados por órgãos especializados e respeitados, tá? Daí a importância de você ser um bom profissional, conhecer, fazer isso e guardar o seu certificado. Ó, você fez tal, pede uma cópia, você tem direito, pede a cópia e guarda com você, né? Ah, não vou guardar. Tira uma foto do documento, então, porque amanhã ou depois isso vai ser um diferencial seu para uma outra oportunidade, né? Maior empregabilidade de posse de certificações, você amplia a oportunidade de emprego, tá? Muitas empresas consideram requisito indispensável para a contratação. Então, é importante você ter o certificado, né? Eu lembro um tempo atrás eu fui ver uma seleção de soldador. Primeira coisa, eu tinha que soldar MIG, MAG e tal, ter pelo menos 2 anos de carteira fechada, para depois ir fazer o teste, né? O teste era no laboratório da empresa, tá? Ou seja, não adianta, vou soldo o meu de boa ali lá na. Não, tem que ser registrado. Não adianta, eu faço um bico aqui, outro ali. Tem que ser carteira assinada, tá? E você mostrar toda essa documentação. Não tem empresa que é desse jeito, tá? Essa vaga foi no Rio de Janeiro, tá? Então, os critérios lá, porra, bem alto. Pessoal, lembrando que a indústria naval tá voltando a aquecer, tá? Então, tem muito trabalho aí. A navegação interior, ela nunca parou, mas estamos no crescente, ascendente assim, ó, de algum tempo. Mar aberto, previsão é que aumente ainda mais, tá? Apesar que a gente teve uma notícia ruim hoje, o preço do aço aumentando, mas a necessidade do transporte faz com que seja obrigada a construção aumentar. Acesso a projetos especiais, né? Então, alguns projetos exigem soldador qualificado, de acordo com norma. Lembra que eu falei os barcos classificados, soldador específico. Ó, vai soldar tubulação de combustível, você vai mandar qualquer um? Não, soldador específico, né? Ah, mas o barco não é classificado. Cara, mas você vai entregar uma coisa para o cliente seu que não, na dúvida ou na certeza? Então, a certeza para um cara que conheça, né? Bom, agora que você já sabe que é soldagem, pois já falamos na, um pouquinho sobre soldagem, tá? É, lembrando que a importância do conhecimento sobre a solda é para aplicar com segurança e qualidade, conforme é, uma gama de variações que tem aí, né? Uma série de processos, cada um tem.
normas específicas, certificações específicas, né? Então, aí a importância da gente ter o conhecimento aí pelo menos conceitos e habilidades básicas de soldagem, né? Então, e lembrando, o processo mais utilizado ainda é o arco elétrico, né? Então, nós passamos ali vários critérios aí vários processos, né? O arco elétrico é um deles. O arco elétrico é justamente isso daqui, né? Você entra num processo passando é, ligando dois polos, né? Geralmente polo positivo e negativo. E aí você faz um arco elétrico. Bom, deixar aqui uma mensagem que eu tinha preparado nessa apresentação. Seja criterioso com a qualidade, tá? Então, isso é uma mensagem ali do Steve Jobs, né? Que diz o seguinte: seja criterioso com qualidade. Algumas pessoas não estão acostumadas com um ambiente onde a excelência é esperada. Então, isso é comum. O pessoal, tá bom assim, tá bom essa solda assim. Não, critério é na qualidade, tá? A solda vai fazer tudo, né? Então, você preparar uma montagem com uma boa qualidade de solda, o seu amigo lá na frente, lá que vai trabalhar, vai fazer a solda exatamente, ele vai te agradecer. Você fazer a união das peças, deixando o tamanho certo ali da solda, né? Por que que a gente fala da soldagem? Na hora que a gente começa a trabalhar, a fazer a montagem, a gente tendo conhecimento de como é utilizada a solda, a gente vai preparar a montagem para o soldador vir aqui só fazer a parte dele, não fazer um retrabalho, não fazer um bacalhau lá, porque a abertura de uma chapa e outra ficou muito maior, ele vai ter que fazer um bacalhau para, ou então ao invés de dar duas, três cordão de solda, ele vai ter que dar seis, sete cordão de solda para preencher aquele espaço. Então, porque a montagem foi errada. Então, quando a gente tem o conhecimento da solda, e é o responsável pela montagem, na hora que você está montando, você vai já, opa, deixa eu aqui ajudar meu colega da, da soldagem aí para não ter uma dor de cabeça depois e o trabalho demorar. Lembrando que dentro da empresa, né, quando você está fazendo uma embarcação, é um time completo. Então, se um fizer coisa errada, vai atrapalhar, pode atrapalhar uma sequência aí. Então, inclusive, atrapalhar o prazo de entrega final. Então, pessoal, estou fechando aqui a parte de solda, tá? Lembrando, solda só o princípio básico aqui, tá? Quem quiser estudar a fundo, tem que ir atrás do curso de solda bem específico aí. Existem vários tipos de, de processo de soldagem, tem que verificar o que vocês utilizam, né? E aplicar em cima deles, tá bom? Alguma dúvida aqui até esse ponto? Podemos continuar, trocar o assunto? Então vamos lá, vou trocar o slide agora. A gente vai começar a falar sobre outro assunto agora. Deixa eu já voltar aqui.
tirando do papel, formato do casco, Isso, ferramenta. exatamente. É, viu? Vamos lá. Compartilhei o material agora, novo, tá? Agora a gente vai estar começando a falar do processo mesmo, tudo isso Já falou de quê? Uhum. tudo isso que nós vimos até agora, agora a gente começa a somar tudo isso, né? Compilar essas informações que tivemos, né? Para começar a dar os primeiros passos para a construção em si, né? Porque pessoal, você faz? Faço. Como? Você der um pedaço de papel, o cara vai olhar assim o papel, não vai. Será que ele sabe qual o tamanho do barco? Ele sabe ler um desenho, né? É muito fácil ler uma balsa, né? Mas aí na hora que a gente pega projetos diferentes, começa a tratar só a parte do casco, formatos diferentes, como que eu vou tirar do papel e construir, né? Você fazer alguma coisa sem referência nenhuma, sem projeto, você vai fazendo. Aí você vai adaptando, você vai adaptando. A ideia não. A ideia aqui é você pegar um projeto, né? Analisar esse projeto, do projeto, transformar ele no real, tá? Que é exatamente isso daqui que eu estou aqui com vocês. Eu estou aqui com um desenho aqui embaixo, tá? E aqui estamos com uma embarcação já pronta, tá? Como fazer isso daí? Tirar do papel e transformar ele numa embarcação de verdade, né? Lembrando que, ó, hoje eu sou um ajudante, hoje eu sou um montador, não, hoje eu sou o mestre de obras, hoje eu sou o supervisor, né? Então tudo é um processo, ninguém chegou sabendo, né? Então, como que a gente, daqui para frente, a gente vai trabalhar? Então, primeira coisa, tirar do papel. Mas beleza, como que eu vou fazer isso daí, né? Então, hoje a gente vai falar sobre formato do casco, né? Eu venho aqui nessa aula falar em dois formatos, né? Que são padrões aqui, né? Um barco, tipo caixote, né? A balsa, né? Que é praticamente todo o cavernamento, né? Toda a estrutura é quase igual, né? Boa parte são iguais, né? E um outro tipo de casco, né, que é o de empurrador, aonde praticamente toda a caverna ela vai mudando. Ou seja, quase que boa parte da embarcação, cada caverna é um desenho diferente, né? E aí você tem um trabalho maior para fazer, porque se as cavernas, ou seja, aquela seção transversal, ela é o tempo inteiro diferente, como que a gente vai trabalhar para que a gente consiga fazer um trabalho rápido no menor tempo possível, atendendo qualidade, né? Bom, vamos falar de cavernamento, ou seja, todas as cavernas, né? A parte de reforço estrutural, né? Porque na hora que a gente arma uma caverna, né, de repente a gente precisa reforçar ela para soldar, né? Então, são trabalhos que a gente precisa fazer. É retrabalho, tem que desmontar, desmontar. Mas para você manter por exemplo, fiz a caverna. Para mim, ter certeza que ela não vai empenar durante a soldagem, a gente acaba tendo que utilizar de alguns artifícios, colocar alguns reforços para ela não empenar. Então, não tem jeito, tá? A gente faz um retrabalho depois. Depois de feitas as cavernas, né? Posicionamos as cavernas lá no nosso picadeiro, né? A gente entra na parte de alinhamento dessas cavernas. Então, não é só simplesmente colocar na posição cada caverna. Eu tenho que fazer o alinhamento deles, o nivelamento, né? Será que ela está bem aprumada, né? Será que de um lado ela está ok, do outro também? Posicionamento longitudinal. Então, é muito simples eu começar a colocar um monte de seções
E como eu vou fazer o alinhamento? Então, esse é um ponto-chave. É saber fazer o alinhamento, porque no papel é muito fácil para mim. Faço no computador aqui, tá rapidinho, sai tudo. Mas na hora que eu tô com o Lego lá, tudo pronto, tá quase pronto. Aí você começa a puxar. Aí você puxa daqui, desentorta dali, pessoal, e não é um pedaço de papel. A gente está trabalhando com estrutura pesada. Às vezes, manualmente, dificulta. Eu preciso utilizar uma ferramenta para puxar, para alinhar, para erguer, tá? Imagine que as cavernas têm um peso e às vezes ela é bem pesada, dependendo do elemento estrutural que está utilizando, né? Se for mais espesso, se for é, mais profundo, for ter elemento estrutural ali que você só vai conseguir mexer utilizando um macaco em cima, ou uma talha para puxar, enfim. Então, como que eu vou fazer isso, né? E depois de posicionado todos os elementos, todo o cavernamento, eu vou chegar e puxar meu costado, todo o meu chapeamento fora costado. Então, quando eu falar sobre balsa, muito mais simples, mas quando eu vim, por exemplo, num empurrador, vai ver que as dificuldades são bem maiores, tá bom? Pode servir também para qualquer embarcação que tenha o perfil em V. Vamos lá. Então é isso que eu quero falar. Como eu vou sair do papel, trabalhar aqui meu cavernamento, que é exatamente essas, essas estruturas transversais aqui, né? Num barco onde que é um rebocador, né? Onde cada estrutura é um tamanho diferente, uma medida diferente, né? E como eu fazer isso para ficar bem alinhado, né? Para na hora que eu fechar meu casco, ele fechar com um perfil bem, bem hidrodinâmico, né? Não sair aquele negócio tudo entra e sai de qualquer jeito, tá? Então tem que chegar nisso aqui, né? A princípio o trabalho é fácil, mas na hora que a gente fica ali só o alinhamento, dura horas, né? Então a gente está falando aqui de um barquinho pequeno, né? Imagina uma embarcação de maior porte, né? Como é feito esse alinhamento, né? Então, vamos lá. A construção naval ele precisa de uma gestão como um todo, né? Então, o que vai envolver a parte de detalhamento do projeto. Como que eu vou fazer ali? Vou tirar da cabeça? Imagine, como que você vai fazer um barco desse, né? Se não tiver um projeto. Ah, vou fazer no caverna caverna. Beleza, vai dar certo, né? Ah, vou pôr o chapeamento, depois põe as cavernas por dentro. É uma opção, mas será que vai dar certo, né? Então, por isso que a gente precisa de um projeto, né? Não só por isso, mas primeira, quando a gente vai fazer qualquer coisa, primeiro a gente precisa de um projeto, tá? Então, detalhamento do projeto. Com o detalhamento do projeto, a gente vai melhorar nossos aspectos ali do, de tudo, como um todo, tá? Bom, eu vou ter materiais específicos ali. Ó, se for um barco de alumínio, se for um barco de madeira, vou fazer do mesmo jeito, né? Se for um barco de aço, também. Ah, mas se for um barco em fibra de vidro, ó, fibra de vidro, a vantagem é que a gente molda o casco, né? Geralmente eu já tenho o molde do casco, então eu faço o molde do casco, né? Então o casco já tem ali por molde. Geralmente a estrutura também, eu tenho alguns moldes de estrutura, então só vou fazer a laminação e posicionar ali. Então é uma outra maneira. Aço, alumínio, madeira, o processo é bem o mesmo, tá? Bom, vou precisar ter máquinas, né? Ter equipamentos.
e ferramentas específicas ali para cada tipo de, de material que eu estou utilizando. Tá? Então, estou utilizando aço, máquina de solda, máquina de corte, as ferramentas, um monte de ferramentas. Ah, é sargento, é uma serra, enfim, tudo que é ferramenta a gente vai precisar estar ali. E é claro, uma mão de obra que conheça, uma mão de obra especializada naquilo ali. Tá? Porque não adianta eu ter um bom projeto, eu ter o melhor material, ter os equipamentos de ponta, ter a gestão top e minha mão de obra não ser especializada. Não adianta. Então, o ideal é que você tenha um conjunto ali satisfatório para cima, tá? Então, a mão de obra especializada é muito importante. É o cara que vai pegar o projeto e vai executar, né? A gente pensa que não, mas a gente começar a detalhar o que o montador pode estar fazendo ali. Bom, nosso curso eu vou voltar bem a parte do casco mesmo, tá? Mas a casaria também você vai precisar entender a parte de chapa, a estrutura, mas o casco vai te dar toda essa, esse conjunto de informações para você seguir. Então, quando a gente vai trabalhar para construir o casco de uma embarcação, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre quais são as chapas, a espessura da chapa, tamanho delas, né? Eu lembro que quando eu estudei, falavam bastante, ó, o tamanho da chapa é 12 metros por 2,40. Ah, na hora que eu entrei no estaleiro, fiz um plano de expansão de chapeamento, que é um plano que a norma pede, né, para fazer. Tá? Na hora que eu fui a bordo lá, fiz o desenho tudinho. Na hora que eu fui a bordo, verifiquei que a chapa era 2,50, era 12 um pouquinho mais, era maior do que vinha ali no que eu tinha aprendido. Falei, porra, bagunçou. Agora bagunçou, porque eu fiz um plano de expansão de chapeamento para entrar com a estrutura ali dentro, né? E é diferente. As medidas da chapa são diferentes, né? Até mesmo chapa em rolo. Pô, você compra chapa em rolo, então você vai colocar numa desbobinadeira o rolo de chapa, e aí você vai cortando o tamanho da chapa de acordo com a sua necessidade. Ou seja, já não é mais aquele padrão que eu aprendi há 20 anos atrás, né? Então você compra hoje a chapa por bobina, né? E aí você, ao invés de ter uma solda lá a cada, por exemplo, a cada 12 metros, você pode pegar a sua bobina e colocar, não, minha chapa ela vai de ponta a ponta da embarcação, não vai ter solda não, né? Então, olha só o que você pode estar fazendo aí, né? Então, é claro que dependendo a empresa, ela vai precisar de ter os equipamentos para desenvolver isso daí, né? Ó, de bobinadeira, né? Equipamento de movimentação de carga de grande porte, enfim. Mas a parte de elementos estruturais é padrão para qualquer uma, né? Que são os elementos que a gente vai unir ao chapeamento. Bom, tem a parte de acessórios, né? Quando a gente entra a parte de acessórios, vamos colocar ali toda a parte de rede, tubulação, é o montador que vai fazer, tá? Você pode se especializar, ó, no montador específico em trabalhar com redes, né? Redes e tubulações. Então, toda a parte de tubulação que é só um pouquinho, mas é muito detalhada, tá? Então, pode ser específico aí. A parte de base de equipamento. É uma série de equipamentos que vai dentro de uma embarcação, tá? E todos eles são fixados em algum lugar, né? Então tem uma série de normas, por exemplo, bateria tem que estar tanto do chão, então você tem que fazer essa bateria, então tem que ter esse detalhamento do projeto, né? Mas quando não tem, o que você vai fazer? Põe em qualquer lugar? Quando você põe em qualquer lugar, vai vir o historiador no momento, vai vistoriar e vai falar, tá errado aí, corta e põe para cima. Então tem regras específicas para isso. Por isso, daí a importância da engenharia
estar trabalhando junto. Marcas de casco. Tem um monte de marcação de casco. Escala de calado, disco de Plinson, nome da embarcação. Tudo isso que a gente vê ali no costado da embarcação, no casco da embarcação, é conhecido como marca de casco. É o disco de borda livre. Né? Então, quem que vai fazer essa montagem, sim, essa fixação, é o montador, tá? E aí tem local exato para se fazer, tá? Claro, isso tudo vem da engenharia, tá? Então, quando eu falo engenharia, departamento de engenharia da empresa, do estaleiro, ele que vai determinar, ele vai mandar um plano para você com a localização exata, você só vai fazer é, chegar lá e colocar. Então, para isso você tem que ter esse conhecimento, tá? Bom, parte de reforço estrutural, tem vários. Por exemplo, o jazente do motor, né? Você tem uma estrutura mais reforçada, você verifica onde vai o motor, por exemplo, se a estrutura ali dos elementos estruturais ali é um quarto, por exemplo, um empurrador, geralmente um quarto ali. E aí você vai ver o jazente do motor, é um elemento mais grosso, de repente ele tem lá 9 milímetros, 12 milímetros, né? Então, claro, isso tudo você vai pegar o projeto e vai ler. Mas só para você ter uma noção que é, são as bases já de maior porte, né? Então, entra aí nesse sistema. Até mesmo toda a parte de sistema de propulsão, sistema de governo, né? E colocar esse sistema de propulsão da embarcação, alinhamento de eixo, posicionamento. Então, é o profissional específico que faz isso daí. Então, é um montador específico que trabalha com assentamento de máquina, né? Então, não é, você vai fazer o quê? O assentamento de máquina e alinhamento da linha de eixo é um, é um ponto estratégico do empurrador. Daí eu preciso saber como um todo. Primeiro, receber o projeto, verificar a lista de material, verificar o posicionamento correto. Opa, ok. Tá, então, e aí a gente vai detalhando. Pá. O pessoal vai vendo, porta, janela, né? Pô, tem uma série de acessórios de convés, cabeça de amarração, posicionamento de guincho, âncora, suspiro. E aí vai, ó, todos aqueles acessórios que a gente encontra na embarcação. Pô, desde uma balaustrada, uma simples balaustrada, né? Como o assentamento de uma máquina, tudo feito pelo pessoal de montagem, tá? Então, há N atividades o montador ele pode estar desenvolvendo dentro da indústria naval, tá? E até mesmo a parte de reparo, não? Então, quando você entra aí dentro de uma embarcação, depois de um certo tempo, tem a parte de reparo. Ou então a embarcação bateu, tem que ser substituído um pedaço de chapa. Então, como eu vou fazer isso? A parte de corte, né? E depois repor aquela parte específica lá. Então, a gente está falando das atribuições do montador, né? Então, a gente pode listar um grande número de atividades que o montador pode estar realizando. Citamos algumas ali, né? Mas vamos, só para complementar aqui, montagem de estrutura metálica das embarcações, né? Ou seja, desde o trabalhos em peças pequenas, né? Até propriamente dito ali, ó, trabalhar ali, fazer a quilha da embarcação, todos os elementos estruturais, a parte do casco, né? Os acessórios, como eu falei, né? Então, qualquer tipo de instalação que vai a bordo ali ou recuperação, né, da estrutura é responsável ali pelo montador. Então, para isso, ele tem que utilizar máquinas, equipamentos e ferramentas bem específicas ali para a sua atividade, né? Além, é claro, de cumprir normas técnicas ali, né? Relativas à qualidade, as normas e regulamentos, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho,
normas de preservação ambiental, né? Então, se a gente começar a listar aí, tem trabalho para ele. Aliás, ele precisa ter uma série de conhecimentos. Ah, eu sou o melhor montador, mas toda a parte de resíduo ele vai deixando no canto. Ó, resíduo, né? Prevenção ambiental. Hoje em dia todo mundo trabalha falando sobre isso daí, né? Então, por que que a gente vai trabalhar indo contra isso? Bom, e aí a importância da gente ter um passo a passo, por onde eu começar, qual é o primeiro passo, qual é o segundo, qual é o terceiro. Então a gente vem trabalhando, colocando um roteiro. É claro que isso também pode vir de acordo com determinados estaleiros, tá? A gente vai estar colocando duas hipóteses aqui, né? De uma balsa, de um empurrador, né? Mas se pegar uma empresa que trabalha com embarcação em bloco, muda, alguma coisa pode estar mudando, tá? Porque em bloco, porque ao invés de ele fazer um barco de 50 metros, né, de uma vez, ele tem 5 equipes, cada equipe pega um bloco lá de 10 metros. Então, o processo vai ser super mais rápido, né, de construir, porque uma coisa é você construir 50 metros, outra coisa é 10 metros. Você vai economizar tempo. Depois você só precisa juntar. Mas para você chegar nesse ponto, você tem que ter uma equipe que trabalha com, sabe ler, né? Sabe montar, sabe de metrologia, porque se errar 1 centímetro, vai dar problema, tá? Daí a importância de você estar trabalhando ali na parte com a metrologia afiada. Por isso que nós passamos por metrologia lá atrás, conhecer as principais ferramentas utilizadas na área naval. Bom, daí a importância da gente ter organização do local, né? Onde vai ser meu canteiro de obra? Ah, vai ser no estaleiro. Ah, não, vai ser lá no. Não, mas demarcar esse canteiro de obra aí, né? Bom, feito isso, projetar quais são as chapas que eu vou precisar estar colocando ali no, na, para mim começar o trabalho, né? E aí, a partir do momento que eu jogo essas chapas aí lá no meu picadeiro, que a gente chama, né? O local onde vai começar a obra em si, a gente começa até ali mesmo ser uma das mesas de risco. Essa é a principal. É onde vai começar a construção da embarcação, da onde vai sair o casco, né? E como que eu vou traçar essa mesa de risco? Eu faço o desenho. Literalmente, nessa mesa de risco, eu vou desenhar a embarcação ali. Aquele projeto, lembra da segunda, terceira aula lá atrás? Eu mostrei alguns projetos, inclusive mandei para vocês. Um deles é o plano de linhas, né? Então, esse plano de linhas eu preciso desenhar ali, tá? Uma das ferramentas que a gente tem para fazer um desenho, para ter uma construção segura, é projetando isso no chão primeiro, tá? E depois a gente vem fazendo o cavernamento. Vou detalhar isso daqui a pouco, tá? Então a gente vem demarcando onde vão ser as cavernas, né? Cada caverna vai vir em tal local. Então quando a gente faz essa mesa de risco, a gente já começa e marca ali onde começa a primeira caverna, onde é a última caverna, né? E aí eu preciso, para isso, ter acesso ao plano de caverna, né? E o que que é isso? Vou mostrar já a vocês aí o que é esse plano de caverna, tá? Então, vamos lá falar sobre plano de caverna. Tá. É, vamos começar a falar primeiro desse bloco aqui. Na sequência, a gente tem mais um outro bloco que a gente precisa dar continuidade. Vamos lá. Bom, o que é o plano de caverna? Lá atrás, nós tivemos uma aula que a gente falou sobre plano de linha, tá?
basicamente esse daqui. Eu mandei para vocês um plano de linha de uma balsa, do empurrador. O plano de linhas, ele é composto, cada plano, cada desenho que a gente faz é composto sempre de 3 vistas. Lembra que eu falei na aula lá atrás, né? Então tem a vista de perfil, a vista de frente e a vista olhando de cima, tá? Então, por que que eu tenho como referência o plano de linha, tá? Quando a gente vai começar a projetar isso, a construir, primeiro a gente faz no computador, pô, lá deu tudo certinho. Essas linhas aqui têm uma curvatura legal, né? Então, no computador a gente faz tudo isso. Depois a gente vai fazer isso é, ao, ao vivo, no real ali, pegar lá e aí a gente faz projeta todas essas linhas aqui lá na base, no nosso gabarito. Então é isso que a gente vai fazer. E como que eu vou fazer isso daqui? E por que que eu faço isso? Justamente para na hora que eu vim aqui colocar essa caverna aqui, eu colocar exatamente nessa altura, não colocar aqui embaixo, ou subir demais, né? Porque senão ele vai ficar desalinhado. Então, o plano de linha serve para a gente ter uma noção de como vai ficar a minha embarcação, né? E de forma alinhada. Basicamente, o plano de linhas a gente vai utilizar aqui o posicionamento de cada caverna, tá? E eu sempre vou levar em consideração aqui a altura. Ó, essa baliza aqui, número tal, ela vai estar nessa região, essa altura. Eu não posso colocar mais para baixo nem para cima. Por quê? Porque tem um projeto para isso. Então, tem que obedecer esse projeto, tá? Então, qual que é a grande diferença do plano de linhas e do plano de baliza? Vou orientar aqui a vocês, tá? Ambos, ele vai mostrar a seção transversal, né? Seria aqui a estrutura transversal que tem, o cavernamento transversal. Então, eu vou ter lá várias cavernas, né, projetadas, tá? Agora, todas essas cavernas aqui, eu vou ter que construir ela uma por uma, tá? E depois vir posicionar ela, tá? Como que eu vou fazer isso daí, tá? Cada uma dessas cavernas aqui, ela tem uma referência, ela tem uma tabela de cotas, tá? Então, eu vou ter que, com essa tabela de cotas, desenhar esse perfil, né? E montar a minha estrutura de acordo com ela. Não pode sair maior um pouquinho. Porque se sair maior um pouquinho, ela vai ficar um barco todo feio, né? E a gente quer que saia um barco bonito, né? Obedecendo todas as curvas, tá? Então, eu pego essa tabela de cotas, né? Que já vem do projeto. Um dos itens do projeto é a tabela de cotas, né? Então, que ele vai corresponder, ó, a primeira baliza lá, vou ter as coordenadas x e y, tá? Eu vou desenhando, né? Como é essa coordenada x e y, tá? X para cá e Y para cima, tá? Então, o primeiro ponto, quina 1, né? O primeiro ponto aqui no centro da embarcação, né? O segundo ponto, ele vai andar tanto 1,25 m em X, né? E tanto em Y, né? Aí eu vou ter a primeira quina. Depois ele vai para o segundo ponto, tanto em X e tanto em Y. Ele vai ter o segundo ponto. Ó, lá no convés, né? Depois ele volta aqui para a linha de centro. Então ele vai fazendo um perfil, né, da estrutura, na sua transversal. Então tem embarcação que tem um monte de perfil, um monte de pontos. Tem outras que não, é mais simples. Geralmente você pega uma balsa, ela é quadradona mesmo, retangular. Sai aqui desse ponto zero, vem para cá, sobe e volta, né? Então cada embarcação tem um perfil transversal diferente, né? Então, se tem diferente, nada melhor do que eu construir uma tabela de cotas, tá? Isso aqui vem do projeto. Quem vai fazer isso é o pessoal do projeto. E com essas referências, essas medidas,
eu vou desenhar lá no meu gabarito, né? E aí eu vou tirar a primeira baliza, a segunda baliza. Ah, meu barco tem 10 balizas, né? Então eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu não vou fazer das balizas, eu vou fazer das cavernas, né? Porque é a caverna que me interessa, tá? Mas o conceito é igual das balizas, tá? Então, qual que é a diferença entre o plano de balizas e o plano de caverna? É uma nomenclatura, né? O plano de baliza ele vai fazer parte do projeto, né, da embarcação, né? Que ele está dentro do plano de linhas, é um dos planos aí obrigatórios que a Marinha exige para poder aprovar o projeto, tá? Então, o plano de balizas ele vai mostrar a localização longitudinal da embarcação de cada seção transversal, de cada uma dessas seções transversal. Então, o plano de baliza é esse daqui. Ele vai mostrar aqui, ó, primeira seção transversal, segunda seção transversal. Ele está quanto aqui dessa linha zero e quanto de altura? Essa terceira está quanto daqui de altura? Então, e assim por diante. Ah, tem 10 balizas? Tem 20 balizas? Tá? Então, ele vai dar essas referências. Então, o plano de baliza, a baliza atende ao requisito de projeto. Quem dita isso é a norma, né? É a normã. É a normã que vai falar, ó, qual vai ser o espaçamento entre balizas. Então, ela vai depender do comprimento entre perpendiculares de cada embarcação, tá? Então, isso aí é só um desenho para entregar para a Marinha. Já o plano de cavernas, apesar de você olhar um e olhar o outro e falar é muito parecido, né? O plano de cavernas, tá? Ele também ele vai dar a localização longitudinal de cada caverna na embarcação, né? Então, a caverna é o local onde a estrutura é realmente instalada, né? O plano de balizas é algo, vamos colocar mais fictício assim, só para atender o projeto. O plano de caverna não. A caverna, por exemplo, eu tenho caverna a cada 1 metro, né? Então, a cada 1 metro, eu vou estar representando a minha caverna lá. E essa caverna que eu vou construir. Então, eu faço um gabarito da caverna, tá? E aí vou posicionar lá, tá? Então, vamos supor que isso daqui seriam as cavernas, né? Então, ó, daqui para cá tem 1 metro. A cada 1 metro eu tenho uma caverna, tá? 1 metro tem uma caverna, mais 1 metro vou ter outra caverna, tá? E aí por diante, tá? Bom, e cada caverna tem um perfil diferente. Você vê pelas curvas aqui, né? Então, e aí eu vou ter que fazer cada caverna um perfil diferente. Então, você já entraram na embarcação e já observaram isso. Cada estrutura tem um tamanho diferente. Quando você entra numa balsa, praticamente o meio dela inteiro é tudo igual, né? Só é diferente um pouquinho na proa e na popa, onde a estrutura ele é diferente porque ele tem um levante de popa, tá? Já quando você entra numa lancha, num barco de passageiro, num empurrador, ele tem um formato mais afilado, chega próximo a esse casco aqui. Ou seja, cada embarcação, cada caverna, ele começa mais fino aqui, aí ele vai abrindo, né? Então, cada caverna tem um perfil diferente. Então, você tem um trabalho a mais, um trabalho diferente, tá? Então, mas como que eu vou tirar essas medidas? As medidas ficam tranquilas que você vai receber uma tabela, um desenho, você não vai nem receber tabela de cota, você já vai receber um, um desenho, um gabarito de desenho. Você só vai passar essas informações para o seu gabarito, né? E lá você vai fazer a sua caverna, cada uma das cavernas. Ou seja, o plano de caverna ele vai fornecer as dimensões de cada uma dessas cavernas, tá?
O que eu mostrei para vocês é como que chegou até ali, tá? Para vocês vão pegar o desenho de cada uma dessas cavernas. Então, vamos lá, para vocês entenderem aqui a diferença dos dois. Bom, ficou clara a diferença do plano de baliza e plano de caverna, tá? Então, o que a gente vai utilizar é o plano de caverna, tá? Bom, e na prática é isso daqui, ó. Aqui, literalmente, nós pegamos aquele plano de balizas, riscamos no chão. Ó, meu barco tem 20 metros. Então, riscamos ele no chão. Então, vem aqui, faça a leitura, porque na hora que eu construir as cavernas, ela tem que encaixar exatamente aqui, a altura exatamente aqui, tá? Então, por isso que a gente primeiro faz a mesa de risco, né? Quem já teve a oportunidade de ver no estaleiro lá um monte de risco no chão, é exatamente isso daqui. Por que isso daqui? Que aí a gente vai ter certeza que o nosso casco, a gente, as linhas do casco vão ter esse perfil, tá? Não vai sair fora, não vai ficar um negócio feio, né? Então, cada linha disso daqui é como vai ficar a minha embarcação depois, né? E aí eu venho entrando com as cavernas aqui. Depois de posicionar, ó, cada tracinho que a gente tem aqui, a gente, como diz, a gente vai chegar e vai. Deixa eu pegar o laser aqui. Cada posição, tracinho desse aqui, ó, é uma caverna. Então, essas cavernas aqui, a gente vai construir elas individualmente. Vou construir essa caverna e na hora de montar, qual que vai ser o posicionamento? O posicionamento longitudinal vai ser aqui nessa região, tá? Mas qual que é a altura? Então, vou ter que colocar uma base aqui, ó. Essa altura, de repente, é 300 milímetros. Então, eu vou ter que posicionar ela de modo que ela fique com 300 milímetros de altura, né? Para no final a gente vir fazendo um alinhamento geral, tá? Então, imagine que aqui a gente começou a desenhar, tá? Então, aqui é o desenho no chão, né? Então, abrimos, tiramos do papel, colocamos no chão, fizemos. Tem esse trabalho? Tem. Por isso que a gente utiliza a tabela de cotas ali, né? Colocamos no chão e aí a gente vai começar a construir cada caverna, tá? Aliás, traçar primeiro as linhas de curva no chão, na mesa de risco, e depois a gente vai fazer o gabarito de cada uma das cavernas, né? Estou passando aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia aí do passo a passo que a gente faz. Bom, vamos falar um pouquinho do picadeiro, que antes de colocar essa mesa de risco aqui, a gente elabora, faz um picadeiro, né? O que que é o picadeiro? Picadeiro é onde a gente vai colocar as chapas que vai vir esse risco, né? Então, o picadeiro seria uma base, né? Para a gente, que a embarcação ela não vai no chão direto. Ela vai ali um meio metro, 80 centímetros para cima, né? Porque depois eu vou precisar soldar, não posso estar com ela no chão, né? Então, geralmente, a gente coloca num picadeiro. O que é o picadeira? É uma estrutura, pode ser de madeira, de aço, que dá sustentação à embarcação que vem em cima, tá? Então, aqui é um catamarã, né? É um exemplo, né? Então, a gente fez um picadeiro aqui e toda a estrutura veio por cima aqui, ó. Aliás, toda a embarcação já está aí em cima, tá? Mas eu posso ter de outras maneiras também. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. É, bom, tendo o picadeiro, nós vamos colocar o chapeamento ali em cima, as chapas lá em cima, todas as chapas ali, tá? Geralmente, quando a gente faz um barco, uma balsa, é mais simples, né? Quando a gente pega um barco de um empurrador, por exemplo, também, tá?
Então, a ideia é que pelo menos o tamanho ali da sua área de trabalho, do seu picadeiro, tenha a medida suficiência das chapas que vai no fundo da embarcação, tá? Pelo menos isso daí. Então, e qual que é o tamanho da chapa que vai no fundo, tá? Se for um fundo quadrado, é fácil saber, ó, tem 10 metros de boca, com 10 metros de chapa. Mas se for um empurrador, uma embarcação que tem um fundo que tem inclinação, então, às vezes, a largura da embarcação é 10, mas na hora que você começa a fazer a curvatura, vai estar um pouquinho mais de 10 metros. Para isso, a gente tem um plano que chama expansão de chapeamento. Então, nesse plano, eu vou ter todas as medidas de todas as chapas que vão precisar estar na embarcação, tá? Então, na hora que eu colocar o meu picadeiro lá e colocar as chapas, eu já vou posicionando todas as chapas de acordo com o plano de chapeamento, tá? Eu vou mostrar já aí o que é um plano de chapeamento para vocês. E aí vocês já vão colocar a chapa no tamanho correto, tá? Não vai precisar, por exemplo, estar colocando uma chapa e depois, ó, não deu certo isso daqui, vai precisar fazer um recorte, né? Então, é, aqui é o plano de chapeamento, aliás, plano de expansão de chapeamento, tá? Eu peguei só um pedacinho, tá? O que acontece? A gente coloca o tamanho da chapa que a gente vai utilizar ali, né? E cada linha dessa daqui, onde eu estou passando o laser, é uma chapa, tá? Então, nesse caso aqui, eu utilizei uma chapa de 12 por 7,5 por 8 milímetros, tá? Então, aqui é a representação só desse tipo de plano, né? E aí, eu tenho que ficar atento em alguns detalhes, né? Pessoal, já são 9h05, 10h05. Eu vou precisar acabar essa aula na próxima semana. Mas eu vou só finalizar um pouco essa parte do expansão de chapeamento e a gente já encerra por hoje, tá? Eu tenho que tomar alguns cuidados no aonde que vai cair o posicionamento da linha de solda, tá? Por quê? Lembra que eu falei lá da zona termicamente afetada na aula passada, de solda? Então, eu não posso, por exemplo, colocar uma emenda de solda, né, junto com aonde passar um elemento estrutural, né? Porque como que eu vou fazer a solda ali nessa região, tá? Eu vou estar já com uma zona que já esquentei demais os elementos e eu vou estar mexendo nas propriedades daquela região. Então, por normatização, a gente coloca as soldas com espaçamento um de outra. Vou já mostrar uma configuração para vocês, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem aqui, ó, nesse fundo aqui, ó. Aqui é uma região que passa uma chapa, né? Então ela não está nem pintada essa região. Então aqui é o cordão de solda, né? Na longitudinal, né? Eu tenho aqui cordão de solda aqui na transversal, tá? E aqui, onde eu vou, tô passando o laser aqui, onde por dentro vem um elemento estrutural, tá? Vou mostrar já aqui no, dar um zoom aqui para vocês entenderem melhor. Aqui seria o chapeamento, né? Então é onde vem a união das chapas, né? Aqui em cima também. E aí, esse aqui seria a longarina, que é o elemento estrutural do fundo, né? Da embarcação, que ele vai de proa até a popa. Então ele vai vir aqui, né? Ele vai ficar um pouquinho para o lado aqui do meu cordão de solda. Nunca posso, então, colocar um elemento estrutural, seja na transversal ou na vertical, em cima de um cordão de solda. Geralmente eu tenho um espaçamento ali de pelo menos uns 5 centímetros, tá? É, E aí, para atendimento de norma, tá? E aí a gente não vai ter problema, a gente tem um problema menor em relação a defeito estrutural,
a defeito de solda que pode acontecer depois. Então, primeira coisa, então, no posicionamento, não adianta só jogar a chapa e começar a jogar os elementos estrutural. Você tem que prever isso daí. Então, quem vai prever isso daí é a engenharia. E manda o desenho para a gente colocar, a gente fazer. Tá? Então, o posicionamento da chapa, coloca 5 centímetros para o lado. Não, coloca igual veio no projeto. Porque se vier, se você fizer alguma coisa que está diferente do projeto, vai dar algum momento você vai passar com elemento estrutural aonde não deveria. Tá? Então, daí a importância de a gente seguir fielmente o projeto. Tá? Então, percebe o espaçamento entre as soldas aqui? Então, aqui vai vir a solda do elemento estrutural e aqui a solda da união das chapas, né? Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal, tá? Então, esse é um ponto muito importante aí, por isso da importância da gente ter o plano de expansão de chapeamento, né, para evitar que isso aconteça. Porque se acontecer, aí você vai ter que pegar e mudar a estrutura 5 centímetros para um lado. Na hora que mudar a estrutura, você tem que pedir para o pessoal calcular novamente. E se não passar em alguns critérios, você tem que colocar mais um elemento estrutural, ou seja, colocar mais peso na embarcação sem necessidade. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Renato, Wilson, Nenhuma, Acho nenhuma. que tá tranquilo. tá? Show de bola, aula. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade nessa parte aí, tá? Se tiver alguma dúvida em relação a plano, eu vou passar um plano de expansão de chapeamento para vocês verem. É um plano simples, tá? Mas é mais para vocês saberem, ó, existe esse plano, mas muita gente nunca nem sabe que existe, né? Mas ele é fundamental para a gente fazer esse primeiro passo da construção, tá bom? Pessoal, obrigado por hoje. Na próxima aula aí a gente dá continuidade nesse assunto aí, tá? E vou mandar o material aí para vocês aí no grupo depois, tá bom? Aí qualquer dúvida, pode mandar aí a mensagem, ou para mim direto, ou no grupo, tá bom? Obrigado, então. Uma boa noite para vocês e até a próxima semana aí. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor.